Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim está escrito: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Paulo traz este relato importante depois de traçar qual era a condição das pessoas que não faziam parte da comunidade de Israel, portanto, eles eram considerados como estranhos. Conforme nós observamos aqui, no capítulo 2, o versículo 11 e 12, está escrito assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então, éramos gentios, estranhos, à parte do plano e do propósito de Deus, e considerados como incircuncisos, por não termos passado pelo processo da circuncisão, semelhante àqueles que os judeus, por aliança de Deus, eram obrigados a passar, a circuncisão feita na carne. E no versículo 12, Paulo continua dizendo que naquele tempo, enquanto éreis gentios e incircuncisos, ele diz: estáveis sem Cristo. Os gentios, os estranhos que não fossem judeu, qualquer que fosse a nacionalidade, eles estavam sem Cristo. Não tinham este acesso, não tinham essa proximidade, não tinham esta comunhão. E diz mais: separados da comunidade de Israel. Que a comunidade de Israel era a comunidade da bênção, da promessa, dos livramentos. E tudo que Deus prometeu fazer veio através da comunidade de Israel. E os gentios, então, não faziam parte desta comunidade. Eram estranhos e não tinham como se associar, justamente por serem gentios e não judeus. E estranhos aos concertos da promessa. Então, a promessa que Deus fez por meio de Israel, da nação de Israel, que haveria de cumprir, e nós também, como gentios, éramos considerados estranhos ao concerto da promessa. Então, tudo para nós, como gentios, era estranho, diz, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, observe aqui, olha, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 5 condições desfavoráveis na vida de quem não fazia parte da comunidade de Israel, porque eles não poderiam usufruir destes benefícios que, conforme lemos aqui, estavam ligados àquele povo. Mas acontece o seguinte: quando Jesus veio, Jesus não veio para alimentar a separação entre as pessoas. Ele foi enviado por Deus para vir fazer um trabalho importante da redenção, indispensável, porque sem a obra de Jesus nada poderia acontecer, nem na nossa vida e nem na vida dos judeus. Então, mas diz que agora Cristo vindo, realizando o propósito e a vontade de Deus, o Pai, ele diz: mas agora vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, então chegastes perto. Então nós agora, em Cristo, deixamos de ser gentios, deixamos de ser incircuncisão, deixamos de estar sem Cristo
deixamos de ser separados da comunidade de Israel, deixamos de ser estranhos aos conceitos da promessa e deixamos de ser alguém sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo e através de Cristo, nós agora fazemos parte do povo de Deus. Então agora, dos dois povos, o Senhor Jesus fez um, estabelecendo a paz entre judeus e gentios. Dos dois povos ele fez um, que é chamado a Igreja de Deus. E em Cristo, nós agora, em Cristo e por Cristo, nós temos ligados pela promessa, pela obra da salvação, estamos ligados a Jesus em tudo aquilo quanto a comunidade de Israel estava envolvida. E nós estávamos de fora. Agora, por Cristo, nós fomos chamados, fomos atraídos, chegamos para perto, fomos reconciliados e o Senhor abriu-nos esta importante oportunidade de que agora fazemos parte deste povo que o Senhor Jesus criou. De judeus e gentios, ele criou dos dois povos um e derribou a parede da separação que estava no meio e fez a paz entre os povos. Quando Paulo termina aqui, neste versículo 19, que ele dizendo que assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros. Lembra que eu disse que, a princípio, nós éramos gentios, éramos incircuncisos, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa e sem Deus no mundo. Mas por Cristo e através de Cristo, pela sua obra realizada e consumada, agora nós já fomos aproximados. Vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, através do sangue de Jesus, nós fomos aproximados de Deus. Então agora o Senhor nos trouxe para perto de si por meio de Jesus. E é por esta cruz que Jesus enfrentou, nós então fomos reconciliados e aquela inimizade que existia, ela se rompeu. Ela não existe mais. Portanto, agora, uma vez que toda separação caiu por terra, o trabalho do Senhor Jesus, aceito por Deus, colocado à nossa disposição, começou a surtir resultados na nossa vida, fazendo a nossa ligação com Cristo e de todas as bênçãos que acompanham a salvação. Então, nós estamos agora em Cristo, estamos na comunidade da fé, estamos ligados aos concertos que foram feitos da promessa, temos uma esperança viva e permanente e vivemos na presença de Deus. Então ele diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros. Então agora não somos mais conhecidos como estrangeiros e forasteiros, porque tudo aquilo que nos distinguia como alguém separado e não participante das bênçãos, das promessas de Deus, agora isto caiu por terra através de Jesus. E nós agora fomos considerados pela palavra de Deus, mediante esta obra que foi feita em favor da vida de cada um de nós, agora somos chamados, à luz da palavra de Deus, como concidadãos dos santos e da família de Deus. Então veja que mudança radical aconteceu na nossa vida. De estranhos, nós agora somos concidadãos dos santos e fazemos parte da família de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos aqueles que tomamos o nome da família, fazemos parte de toda a família nos céus e na terra tomamos este nome.
Somos agora família de Deus. Como família de Deus, não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros. Na verdade, estamos na peregrinação enquanto aqui vivemos, mas já somos aliados, aliançados com Deus, como concidadão dos santos e da família de Deus. Então agora nós já fazemos parte desta família divina, a família de Deus. Todos nós que, alcançados por Jesus, libertos e transformados, que outrora estávamos distantes, agora estamos juntos e próximos ao Senhor, servindo a Ele e desfrutando desta alegria de ser concidadãos dos santos e de ser participante da família de Deus. Só mesmo através de Jesus é que isto pôde acontecer na nossa vida. Não havia nenhuma outra forma válida que pudesse fazer com que a nossa vida saísse de um patamar desfavorável e estranho para chegarmos à presença de Deus e sermos considerados como os cidadãos dos santos e da família de Deus e desfrutar de todos os privilégios e bênçãos de Deus para a nossa vida. Isso devemos glorificar a Deus através do Senhor Jesus e demonstrar sempre a Ele gratidão, porque o que aconteceu na nossa vida foi um grande milagre. E às vezes as pessoas dizem, mas na minha vida não acontece nenhum milagre. Ora, se nós que éramos inimigos, estranhos, separados, sem Cristo, sem Deus, vivendo de maneira errante, hoje somos servos de Deus, concidadãos dos santos, fazemos parte da família de Deus, vivemos em comunhão, temos a ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida, desfrutamos de paz e de uma comunhão firme e segura com Deus. Este é um grande milagre que aconteceu na nossa vida. E isso devemos ao Senhor Jesus, porque foi em razão do que Jesus fez que a porta se abriu para nós. A porta abriu e nós entramos. Fomos atraídos, o amor de Deus nos atraiu, nos tirou de longe, trouxe para perto, nos tirou das trevas, trouxe para a luz, nos tirou da perdição, trouxe para a salvação, nos tirou da mentira, trouxe para a verdade. E agora estamos servindo a Deus com gozo e alegria no nosso coração e agradecido por tudo o que o Senhor é e por tudo que Ele fez e continua a fazer na nossa vida. E agora como concidadãos dos santos. Que coisa tão maravilhosa! Só Deus mesmo, através de Jesus, é que poderia fazer isto em favor da nossa vida. Nos tirar de uma condição lamentável, triste e de separação e nos trazer para perto de si e abrir para nós todas as oportunidades onde podemos desfrutar esta presença de Deus, o poder de Deus, a comunhão de Deus, a direção de Deus, o livramento de Deus, o suprimento de Deus. Enfim, em tudo Deus se revela para cada um de nós. E nós somos ricamente abençoados, porque agora somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Se perguntasse a cada um de nós outrora se tinha a condição de deixarmos aquela vida, aquele proceder na carne, como gentios, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho ao concerto da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, que isto poderia acontecer, nenhum de nós poderia afirmar que isto aconteceria. Mas, vindo Jesus, realizando a vontade de Deus, diz a palavra, agora em Cristo Jesus,
vós que antes estáveis longe, já pelo sangue chegastes perto. Então, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus foi o resultante que operou essa tão profunda transformação na nossa vida, e hoje estamos ligados a Deus por meio de Jesus. E o apóstolo deixou certo, assim que já não somos estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos, cidadãos junto com os demais, cidadãos dos santos e da família de Deus. Isso é muita coisa, é muita bênção de Deus, é muita manifestação do amor de Deus em nos trazer e nos colocar como partícipe de sermos concidadão dos santos e fazer parte da família de Deus. Só mesmo Deus, por seu amor, para nos atrair e salvar em Cristo Jesus, para nos colocar nesta condição e mudar a nossa sorte, porque nós estávamos num caminho sem volta. Mas aqui, a intervenção de Deus operou o nosso bem, a nossa salvação. E agora, então, já não temos mais os olhos nem o coração voltados para aquela eternidade sem Deus, mas agora, como concidadãos dos santos e da família de Deus, os nossos olhos e o nosso coração estão voltados para o céu, para a presença de Deus, para as promessas que Ele nos fez e aguardando o cumprimento que certamente acontecerá e não vai demorar muito para que isto aconteça. Deus é fiel àquilo que promete, Ele sempre cumpre e aqui realizou um trabalho por demais excelente na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Glorifiquemos a Deus por essa grande transformação e maravilha operada por Deus através de Jesus, que nos tirou de um lugar horrível, estranho, sem esperança, sem Cristo, sem Deus, e nos colocou ligados a este corpo maravilhoso, a sermos chamados concidadãos dos santos e da família de Deus. É a nossa identidade atual. Somos, por Jesus, concidadãos dos santos e da família de Deus. E permanecendo firme e fiel na comunhão pela qual o Senhor nos chamou, certamente iremos até o fim, e no dia da chamada final, nós seremos chamados para irmos ao encontro do Senhor, porque fazemos parte da família de Deus e somos concidadãos dos santos. Alegre-se por esta condição, tire proveito da bênção e do milagre de Deus na minha e na sua vida, em nos aproximar e abrir para nós tesouros de riquezas espirituais e fortalecer a nossa comunhão e firmar a nossa experiência no Senhor nosso Deus. Sigamos glorificando e agradecendo a Deus por estarmos agora partícipe da família de Deus e concidadãos dos santos. Que isto possa nos motivar a perseverar firme, fiel até o fim, disposto e pronto a ouvir a orientação do Senhor e obedecê-lo com alegria, temor e fidelidade. Deus espera isto de nós e é a maneira pela qual nós podemos demonstrar o quão agradecidos nós estamos por esta obra maravilhosa que o Senhor fez na vida de cada um de nós. Pensa sobre isto, analise, desperta-te, tome proveito e saiba que a sua condição agora é de um concidadão dos santos e um partícipe
da família de Deus. É o que somos hoje. Quer o adversário queira, quer não queira, ele não tem poder nenhum de mudar a nossa condição, porque ela foi estabelecida por Deus através de Jesus e nós desfrutamos desta bênção maravilhosa. Querendo Deus, amanhã retornaremos.